Por que tantas pessoas estão buscando informações sobre o rio Eufrates nos motores de busca devido à redução do nível do rio Eufrates? Várias ruínas antigas em uma caverna tornaram-se acessíveis ao longo dos últimos anos devido a essa diminuição significativa do nível de água do rio Eufrates. Algumas pessoas rapidamente apontam para esse esvaziamento do leito do rio como um cumprimento das previsões sobre o fim dos tempos encontradas na Bíblia. Mas qual é o significado do rio e do seu curso? Existem profecias bíblicas que explicam isso. O rio Eufrates é uma parte fundamental da região do Crescente Fértil e é um marco significativo na Escritura, sendo um recurso valioso no Oriente Médio, cortando territórios da Turquia, Síria e Iraque. A Bíblia se refere a este rio mais de 50 vezes, e no livro de Gênesis, somos apresentados a este rio em particular pela primeira vez em Gênesis 2. É afirmado que o rio Eufrates era um dos 4 rios que fluíam do Jardim do Éden. Gênesis 2, versículos 10 a 14. Este jardim era um local de comunhão entre Deus e o homem. Enquanto as identidades dos rios Pishon e Giron são incertas, os rios Tigre e Eufrates são amplamente reconhecidos. Uma área-chave no mapa do Oriente Médio é o que os geógrafos chamam de Crescente Fértil, uma faixa de terra fértil que se estende do rio Nilo no Egito até os rios Tigre e Eufrates na antiga Mesopotâmia. Esta palavra Mesopotâmia tem origem no grego e significa entre rios. Se considerarmos que os rios Tigre e Eufrates mencionados na Bíblia são os mesmos conhecidos hoje, então o Jardim do Éden estava localizado no Oriente Médio. No entanto, o dilúvio descrito na época de Noé foi de tal magnitude que alterou significativamente as características geográficas da Terra. Portanto, o rio Eufrates mencionado em Gênesis pode ter sido modificado ou até mesmo perdido. Talvez os rios atuais, como o Eufrates, tenham sido nomeados em homenagem a rios pré-diluvianos, assim como vemos cidades modernas nomeadas em referência a locais bíblicos, como Belém, na Pensilvânia, nomeada após a cidade judaica. Em Deuteronômio 1, Deus promete dar aos israelitas toda a terra entre o Eufrates e o mar Mediterrâneo. Em Isaías 8, o profeta Isaías usa o Eufrates como símbolo do Império Assírio que ameaçava invadir Israel. Existem 2 passagens bíblicas que prevêem o esvaziamento do Eufrates. A primeira ocorre durante o julgamento das 7 taças em Apocalipse. Há diversas interpretações deste livro, mas entre os cristãos, existe uma diversidade de perspectivas. Por um lado, uma bênção especial é prometida àqueles que leem e meditam em suas palavras. Por outro lado, há advertências contra a alteração do texto. A relevância deste rio nas profecias bíblicas e sua ligação com eventos contemporâneos nos fazem refletir sobre o desenrolar dos planos divinos na história. O valor que Deus coloca nas informações e revelações deste livro é evidente pelas bênçãos e maldições que ele estabelece. É uma chamada à seriedade com a qual devemos tratar a palavra revelada. O fato de haver uma maldição para aqueles que acrescentam ou retiram palavras sublinha o cuidado que devemos ter ao interpretar e transmitir a mensagem da Bíblia. Apocalipse 22, versículos 18 e 19. A Bíblia, no livro de Apocalipse, menciona um dia em que o rio Eufrates secará para permitir a passagem dos reis do Oriente. Este rio é especificamente referido em Apocalipse 16, que aborda o futuro próximo do livro. Para compreender o Apocalipse, é crucial ter em mente sua estrutura. Apocalipse 1 a 5 trata do presente. Apocalipse 6 a 16 refere-se ao futuro próximo, e Apocalipse 20 a 22 aborda o futuro distante. No contexto dos eventos futuros, as várias trombetas, selos e taças têm significados profundos. Esses símbolos, como selos, trombetas, taças, candelabros, o dragão, estrelas, etc., representam diversos eventos e entidades na profecia. As taças, em particular, simbolizam os juízos finais de Deus sobre a humanidade. Esses juízos são tão devastadores que, se continuassem, toda a vida humana na Terra seria aniquilada. Marcos 13, versículos 19 e 20, apresenta uma visão assustadora, mostrando a gravidade do pecado humano e o justo julgamento de Deus. O derramamento das 7 taças ou juízos marca os julgamentos finais e mais severos de Deus sobre a terra. Essas taças,
são detalhadamente descritas em Apocalipse 16, versículos 1 a 21. Durante o reinado do Anticristo, a iniquidade da humanidade atingirá seu ápice, atraindo a ira divina. A sétima trombeta sinaliza os julgamentos das 7 taças. A primeira taça traz úlceras malignas sobre aqueles que aceitaram a marca da besta. A segunda taça transforma o mar em sangue, destruindo todas as criaturas marinhas. A terceira taça transforma rios e fontes de água em sangue. Sob a quarta taça, o sol é permitido queimar a humanidade com calor intenso. A quinta taça traz trevas sobre o reino da besta, intensificando o sofrimento dos ímpios a um nível nunca antes visto. A sexta taça, derramada sobre o rio Eufrates, resulta em seu esvaziamento, preparando o cenário para uma série de eventos que culminarão na batalha final do Armagedon. Apocalipse 16, versículo 12. É essencial compreender a sequência e o significado destes eventos para captar a mensagem central de Apocalipse: a soberania de Deus sobre a história e seu plano redentor para a humanidade. O secar do rio Eufrates, abrindo caminho para os reis do Oriente, é um acontecimento profundo. Os romanos viam o Eufrates como uma barreira defensiva natural contra os impérios do leste. Na época, o Eufrates, com sua extensão de cerca de 2.900 quilômetros e largura variando de 274 a 1.100 metros, representava uma defesa significativa. Potências como China, Índia e Japão encontrariam dificuldade em movimentar-se para o oeste, a menos que o rio secasse, formando uma estrada. Existem diversas especulações sobre por que esses exércitos se movem para o oeste. Uma interpretação comum é que estão respondendo ao chamado do Anticristo, sediado na Europa. Eventualmente, esses exércitos se reunirão em um confronto direto com Deus. Os reis da terra se juntarão no lugar chamado em hebraico de Armagedon. Associado a este evento, a Bíblia retrata que um anjo derrama uma das taças da ira de Deus, levando ao secamento do Eufrates. Apocalipse 16, versículo 12. A seca do rio, portanto, é uma ação divina, e não uma consequência de causas naturais ou intervenção humana. O propósito é criar o cenário para a batalha profetizada em Armagedon. A palavra Armagedon hoje é frequentemente usada para descrever qualquer conflito massivo que possa resultar em grande destruição. No entanto, de acordo com o livro de Apocalipse, refere-se à batalha final entre Deus e as forças do mal. Armagedon origina-se da palavra hebraica Har Megido, que se refere ao Monte Megido. Esta batalha crucial é descrita em Apocalipse 16, versículos 13 a 16, Amplified Bible, onde espíritos demoníacos realizam milagres para reunir os reis e seus exércitos para a guerra no grande dia de Deus Todo-Poderoso. Isso é uma clara referência à reunião das forças do mal contra as forças celestiais. Nesse contexto, Jesus retorna, e a batalha que ocorre em Armagedon resultará na derrota total dos inimigos de Deus. Apocalipse 16, versículos 17 a 20. Apocalipse 19, versículos 11 a 21. Na visão do Apocalipse, vemos os líderes da terra, influenciados por forças malignas, reunindo-se para guerrear contra o Cristo e seus exércitos celestiais. No entanto, a vitória do bem é clara e resoluta. O Anticristo e o falso profeta, figuras centrais do mal, são lançados vivos no lago de fogo. Apocalipse 19, versículo 20. A localização exata de Armagedon tem sido objeto de muita especulação. Embora não exista uma montanha chamada Megido, a região ao redor da planície de Megido, ao norte de Jerusalém, é frequentemente apontada como o provável local do confronto final. Esta área tem uma longa história de conflitos, servindo como palco para batalhas de diversos impérios. De acordo com a narrativa bíblica, influências demoníacas mobilizam os reis da terra para esse embate final. No entanto, no clímax deste conflito, Jesus Cristo retornará triunfantemente, pousará no Monte das Oliveiras e estabelecerá seu reino milenar na terra. Zacarias 14, versículo 4. Apocalipse 20, versículos 1 a 6. No evento de Armagedon, veremos a justa ira de Deus desencadeada contra as forças do mal, restaurando a justiça e a retidão no mundo. Este não é apenas um conflito terreno,
mas uma batalha espiritual e cósmica que determinará o destino da humanidade e da criação. Em suma, o secar do rio Eufrates e a subsequente batalha de Armagedon estão intrinsecamente ligados na profecia bíblica. A seca do rio é uma preparação, um prelúdio para a grande batalha. Este evento serve como um marco, um sinal inequívoco de que o confronto final entre o bem e o mal está prestes a acontecer, culminando em uma era renovada de governo divino e paz.